Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. São 7h06 e agora vamos falar da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ontem falamos aqui sobre a realização de um conselho da ONU que reuniria, depois de muitos anos, 193 países com pedidos de cessar-fogo e também para endurecer medidas contra a Rússia. Algumas medidas já começaram a fazer efeitos, viu? Olha só, vamos ver ainda hoje nos telejornais mundiais, eu diria aqui, inúmeras empresas virando as costas para a Rússia. Talvez um golpe duro contra Putin. Não acredito que ele esperava pelo menos isso, viu? Já existem aí rumores de que a própria Boeing poderia estar deixando o território russo, viu, Daniel? Tem também, gente, olha, a própria Disney, ela vai deixar de exibir filmes nas salas de cinema na Rússia, Daniel. A seleção estaria fora da Copa do Mundo caso não exista um cessar-fogo, ou seja, inúmeras empresas grandiosas, poderosas. A Google, né? A GM também vai deixar de importar carros para a Rússia. Portanto, medidas que começaram a ser desenhadas ontem porque não houve um acordo de cessar-fogo, né, por parte da Rússia. E aí o sistema financeiro também, com inúmeras sanções, acabou pegando a Rússia de surpresa diante do volume financeiro. E a perspectiva é de que, nesse momento aqui, o presidente russo Putin possa estar fazendo as contas para ver se de fato compensa levar essa guerra adiante. Bom, mas vamos então acompanhar uma reportagem especial de Roberto Cabrini, da TV Record. Vamos lá. Uma imensidão de carros. As filas chegam até 60 quilômetros em direção à fronteira com a Polônia, a principal porta de saída do país. Sob frio intenso e com temperaturas abaixo de zero, fogueiras são improvisadas, mas nem todos resistem. Essa mulher cai, está congelada. Não resistiu à longa espera. Em pequenas vilas como essa, nós não encontramos o exército ucraniano. Observamos sim a própria comunidade, a população local defendendo o país. Eles constroem barricadas como essa, barricadas de madeira. Reúnem tudo que possa ajudar a fazer esse sistema de resistência. Todos afirmam que estão prontos para dar a vida ao país. Esses são coquetéis Molotov, fabricação caseira. O jeito ucraniano para tentar vencer essa guerra. O que mais encontramos, à medida em que avançamos pelo interior ucraniano, são os pontos de checagem. Por todo o país existem checkpoints como esse, onde os carros são checados. Eles sempre têm medo de que russos possam estar infiltrados como jornalistas. Os guardas poloneses disseram a agências de notícias que quase 130 mil pessoas cruzaram a fronteira e chegaram ao país entre ontem e hoje. O número é formado principalmente por mulheres e crianças. Homens em idade de combate são obrigados a permanecer na Ucrânia. Os trens estão saindo lotados. Antes da ofensiva russa, cerca de 1,5 milhão de ucranianos já moravam na Polônia. Vários deles estão se organizando nas redes sociais para arrecadar dinheiro, medicamentos, além de oferecer abrigo e até trabalho para os refugiados. De acordo com a ONU, quase 35 mil ucranianos ainda teriam buscado refúgio em outros países europeus, longe das fronteiras da Ucrânia. Tudo para escapar dos horrores da guerra. Assim chegamos a Lviv, principal cidade do oeste ucraniano, com 700 mil habitantes, onde prédios austeros da antiga União Soviética se misturam com construções que remontam até mesmo à Idade Média. Aqui a população teme ser atacada. Aqui em Lviv, essa é a situação do comércio local. Lojas fechadas,
Vejam só, pelo menos 80% dos comerciantes decidiram paralisar os seus negócios com receio de um ataque russo. De um jeito ou de outro, os ucranianos tentam manter a vida o mais perto do que era antes. Não é fácil. Eles saem às ruas em passos mais acelerados e chegam eventualmente até mesmo a se reunir nos locais tradicionais. Pelo menos em Lviv, cidade que ainda não foi atacada. Aqui, por exemplo, nesse café-restaurante, a gente pode observar que o movimento é muito grande, é um dos principais locais aqui de Lviv. Depois nós vamos observar que é um lugar que está repleto de fregueses. Na Ucrânia, a vida prossegue do jeito que dá. E aqui, a atmosfera é relativamente relaxada. Situação delicadíssima, professor. Olha Muito. só, quem diria, saímos de uma crise, estamos tentando sair de uma crise sanitária e vem uma guerra. Ninguém imaginava, de fato, que a gente poderia começar praticamente 2022 com uma guerra e dessa forma, né, tão cruel, tão injusta, diante do poderio russo frente à Ucrânia, professor. E aí todos os clamores sendo feitos. Eu diria o seguinte, olha, será que a humanidade não aprendeu nada com a pandemia? Como eu disse, nada é unânime, né? Uma grande parte aprendeu, outra parte não aprendeu. Eu diria aqui, olha, uma guerra totalmente sem nexo por conta do fato de que a Ucrânia estaria tratando relações para fazer parte da OTAN e Putin foi lá, não aceitou e deu a resposta da pior forma possível. Mas hoje ele começa a colher sanções mais fortes. Momento extremamente delicado, estão cercando, né, isolando a Rússia em todos os sentidos, né? Mas é um ato de extrema covardia por parte do Vladimir Putin, né? Em todos os sentidos, de extrema covardia. Acredito até que ele já deveria estar no Tribunal de Haia, na Corte Internacional de Haia, respondendo com um crime de guerra, pelo que fez, pelo que vem fazendo, né? Mas tenho a convicção de que realmente tudo isso poderia ter sido evitado porque o atual presidente dos Estados Unidos é fraco. Biden é muito fraco. Quando ele tirou as tropas americanas do Afeganistão, ele desvelou a sua fraqueza, a fraqueza da maior economia do mundo, dos Estados Unidos. E na medida que ele fez isso, o Vladimir Putin já estava preparado para tomar uma atitude como essa há muito tempo. Lidar com as suas fronteiras há anos, o Vladimir Putin tem dificuldades, né? Por conta do avanço dos países membros da OTAN, que são 30. E todos nós sabemos, e ele sabe também, que um país como a Ucrânia, né, muito próximo à Rússia, com uma base militar americana, é uma ameaça muito grande, né? Se Biden não tivesse tirado as tropas americanas do Afeganistão, certamente a leitura seria absolutamente contrária, não teria tomado essa posição por parte do presidente Vladimir Putin. Agora está sofrendo sanções, mas a Rússia tem um potencial bélico, por que eu digo que é covardia, né? Infinitamente maior do que o potencial bélico da Ucrânia. Né? Em 1994, houve um acordo entre a Ucrânia e a Rússia no memorando de Budapeste, em que a Ucrânia, juntamente com a Rússia, a Ucrânia se comprometeu ao seu desarmamento, não se ter mais arma nenhuma, em contrapartida, não sofrer nenhuma ameaça, nenhuma invasão por parte da Rússia. Vladimir Putin não cumpriu e está fazendo todas essas atrocidades com o mundo. A rede SWIFT, que é a rede internacional de mobilização, de troca de valores, de transações internacionais bancárias no mundo todo, já bloqueou as ações do governo russo. Empresas norte-americanas, empresas israelenses, empresas alemãs do Reino Unido também já cortaram relações. A Suíça, que sempre se manteve numa neutralidade absurda, já se posicionou. A Austrália já também mandando armamentos, né? Alguns países da Europa mandando mantimentos. A Rússia não esperava uma resistência tão grande por parte da Ucrânia e já tem perdas consideráveis de tropas russas, né, por conta desse enfrentamento, que a guerra não é bom para ninguém, absolutamente para ninguém. Eu espero que Vladimir Putin seja punido por esse tipo de atitude, né, e que realmente, tá, ele não tome uma atitude mais drástica para a humanidade e para o mundo. Por quê, professor? Porque dos poucos países que têm a bomba atômica, a bomba de hidrogênio, que é uma bomba que
que tem 57 megatons, praticamente 57 milhões de dinamites, capazes de destruir o planeta em 10 vezes, chamada de Tsar Bomb. É necessário 3 estágios para que ela seja ativada. Sabe-se lá o que passa na cabeça desse louco, do Vladimir Putin. Né? Olha... Então, é algo que me preocupa nesse sentido, né? Das consequências por conta exatamente da omissão da maior economia do mundo, Joe Biden. O senhor falou da desvantagem bélica da Ucrânia. Nem sei se desvantagem representa de fato essa diferença. Eu vou citar aqui o orçamento militar de 2021 da Ucrânia, 4 bilhões. O da Rússia, 45 bilhões. Tropas ativas, soldados, a Ucrânia tem 219 mil, a Rússia 840 mil soldados, infinitamente maior. Aeronaves de combate, a Ucrânia tem apenas 170, a Rússia 1.212. Dá uma olhada em Tanques de guerra, a Ucrânia 1.302, a Rússia 3.601. Armamento antiaéreo, a Ucrânia 2.555 e a Rússia 5.613. Submarino nuclear. Não tem aqui essa submarino informação nuclear agora da quantidade, mas o submarino poderio nuclear, está rapaz, muito ele lança aquém míssil, da Ucrânia em né? relação à Rússia. A 500 quilômetros de distância, com um grau de precisão de erro de 10 metros, Daniel. 10 metros, você está entendendo? Quer dizer, então é uma coisa absurda. Eles têm hoje em caixa, o Vladimir Putin, nesses últimos 15, 20 anos, 600 bilhões de dólares em caixa, tá? Para poder fazer investimentos fortíssimos no seu recurso bélico. Quer dizer, é algo extremamente preocupante. Muita atenção, uma imagem agora de manhã, que já viralizou, feita por satélite. São uma fila de 60 quilômetros de tanques russos chegando perto de Kiev. Quer dizer, se todo esse volume de soldados de tanques invadirem a capital da Ucrânia, eu acho que pode acontecer um massacre terrível. Ontem os dois países sentaram para conversar, parece que não houve nenhum tipo de entendimento, né? Já marcaram uma segunda rodada de negociações entre o Putin e o Zelensky, né? Da Ucrânia. Ele também está tentando resistir, né? Conta com algum tipo de apoio da OTAN em relação ao armamento e caças, né? E equipamentos de guerra, mas realmente é uma guerra muito injusta. E o Putin já mostrou que não tem escrúpulos, não tem limites, né? Ele que é o ex-agente da KGB, a história dele é bastante nebulosa, né? Alguns inimigos, até jornalistas que criticavam ele, o governo, de certa forma, o serviço secreto dá um jeito de desaparecer com a pessoa, ou seja, assassinar mesmo, né? Todos os inimigos dele, de certa forma, que se opunham a política ou criticavam publicamente, acabaram morrendo, né? E não é tão simples assim, né? Olha como o Vladimir Putin é inteligente e estrategista, né? 40% da energia na Europa, quem fornece é a Rússia. Você tem um gasoduto ali, o Nord Stream 2, né? Quer dizer, que tem 40%. Quer dizer, eu negocio com vocês no escuro. Você está entendendo? Imagina, você tirando energia da União Europeia. Olha a situação que ele colocou exatamente a União Europeia por conta da guerra. E tem um outro detalhe. Essa é uma campanha expansionista da Rússia, né? Que se a OTAN não fizer nada, é como um jogo de xadrez, um checkmate ali, né? Se a OTAN não fizer nada, até porque mexeu com todo mundo, pelo menos esse é o princípio da OTAN, né? Tá? Você já parou para pensar que a China, como um país comunista, né, abre possibilidade justamente para ela poder invadir quem? Taiwan. Você está entendendo? Quer dizer, virou prerrogativa, virou, né, opção, vamos dizer assim, também numa campanha expansionista da China. Por que não? Se a Rússia pode invadir a Ucrânia, por que eu não posso invadir Taiwan? Você está entendendo? Quer dizer, então, olha o papel da OTAN como é importante nesse momento, né? Uma articulação política forte, tá? A Alemanha viu, tanto é que foi alertada, Angela Merkel foi alertada durante o governo do Donald Trump, o tempo todo, não financie esse gasoduto. Mas é só uma relação econômica, entendeu? Né? Entre a Alemanha e a Rússia. E aí a Alemanha continuou financiando o gasoduto, tá aí, deu no que deu. A Alemanha agora está aí. O Putin tem bala na agulha. Tem bala na agulha. A questão do gás ali, realmente, ele alimenta boa parte da Europa. E a gente fica imaginando o que vai acontecer. O que vai acontecer? Se ele desligar essa conexão que tem, por exemplo, com a Alemanha, com a França, com outros países importantes.
Tá certo, gente. Olha só, agora vamos então falar um pouco mais sobre os refugiados, porque mais de 520 mil pessoas conseguiram deixar a Ucrânia. Vamos conferir então em mais uma reportagem da TV Record. 2 dias foi o tempo que essa família ucraniana levou para cruzar a fronteira da Polônia. Abdullah diz que fugiu do terror da guerra e não sabe quanto tempo vai ficar no país. Ele diz que veio atrás do que todos procuram: segurança. Igor, de 15 anos, teve a casa bombardeada na Ucrânia e chegou na Polônia com o que conseguiu carregar. Trouxe um pouco de dinheiro, roupas e um computador. Havia bombas por todo lado e eu e minha família corríamos risco. Era muito perigoso, conta o adolescente. Mais de 200 mil refugiados cruzaram a fronteira para a Polônia desde que a guerra começou. A prefeitura de Varsóvia, aqui na capital polonesa, preparou um centro de triagem para receber esses ucranianos. É aqui que eles vão descobrir quando, como e aonde vão morar daqui para frente. Esse ucraniano queria sair do país via Polônia, mas disse que a rota ficou lotada. Ele esperou por 3 dias e depois decidiu dar a volta pelas montanhas e seguir para o posto de fronteira de Sighetu Marmației, no nordeste da Romênia. Além da Polônia, os países que mais receberam refugiados foram Hungria, Moldávia, Romênia e Eslováquia. As pessoas recebem alimentos, água, chips de telefone e um lugar provisório para morar. Muitos voluntários poloneses cedem espaço na própria casa para receber os refugiados. O prefeito de Varsóvia diz que a Polônia ajuda como pode, mas que é preciso estar atento ao agravamento da crise migratória. A União Europeia está se preparando para conceder aos ucranianos que fogem da guerra o direito de permanecer e trabalhar no bloco de 27 países por até 3 anos, informaram hoje os funcionários da organização e do governo da França. Guilherme, economista, já está acostumado a fugir de guerras no leste europeu. Fugiu da guerra entre Rússia e Chechênia, depois da região de Donetsk, e agora saiu de Kiev quando os bombardeios começaram. Veio com a família para Varsóvia, sem data de retorno. Ainda não sei o que vai acontecer conosco, diz ele. Nessa segunda-feira, uma plataforma internacional de aluguéis de imóveis decidiu disponibilizar moradia a 100 mil refugiados ucranianos. Uma ajuda até o retorno de tempos de paz. Olha aí, a ajuda humanitária acolhendo os refugiados e também existe a perspectiva de chegada de brasileiros de volta à sua pátria, fugidos da guerra, Daniel. Números importantes, 520 mil, né? Mais de meio milhão de pessoas conseguindo deixar a Ucrânia, em especial mulheres e crianças, porque os homens, os ucranianos, eles estão proibidos de deixar o país entre 18 e 60 anos, porque existe uma convocação para poder permanecer em sua pátria, ajudar nessa guerra. A estimativa é que esse número chegue a 1 milhão de refugiados. Esse é um dos efeitos da guerra também, essa crise migratória que vai acontecer. A Polônia está sendo o país que mais absorve, né? Já são 350 mil ucranianos que ingressaram na Polônia. Isso aí já está causando, né, uma correria muito grande por parte dos gestores para tentar acomodar todas essas pessoas. Depois, mais para frente, já tem que pensar em dar emprego, né? Vai ser realmente um desafio muito grande, todos esses ucranianos que a gente não sabe se eles vão conseguir voltar para casa, se vão se instalar de vez nos países ali ao redor. Tem a Moldávia, tem a Eslováquia, tem a Hungria, mas principalmente a Polônia. O principal destino deles é a Polônia, um país que o voluntariado está fazendo um trabalho muito importante, né, de recepcionar essas pessoas, né? Primeiro tem que dar dignidade, tem que dar alimento, né, instalar bem essas pessoas, depois ver o que vai acontecer mais para frente. O curioso é que tem milhares de pessoas, como você disse, né, que são refugiados, que estão saindo da Ucrânia, mas tem um que não quer sair. Isso é o mais interessante e mais curioso. É o padre Lucas Parozzi. Ele é um padre brasileiro, Daniel, né, que tem paróquia lá em Kiev, na capital da Ucrânia, e que está recebendo ucranianos, brasileiros, né? E foi questionado, inclusive, na possibilidade de sair da Ucrânia, e disse não, né? A minha missão é, na alegria ou na guerra, prestar solidariedade e apoio às pessoas. Olha que coisa bonita em meio a uma situação trágica como essa. É para quem dedicou a sua vida ao próximo, ele é brasileiro, fazendo o mesmo, né? Mesmo durante a guerra. Tem um movimento ao contrário. Algumas pessoas, alguns homens também estão
voltando à Ucrânia justamente para poder lutar, É. né? Estão voltando para poder ajudar o país nesse momento terrível. Né? Terrível. Bom, gente, o tempo está avançando aqui, 7 horas e 26 minutos. Vamos então para o Twitter, pelo menos dos principais presidenciáveis. Vamos começar então hoje com o Ciro Gomes. Vamos lá saber o que Ciro colocou no Twitter. O Brasil deve repudiar, sem meias palavras, a invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Trata-se de violação frontal do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e do princípio mais básico da nossa tradição de política exterior. Dando uma cutucada aí no governo federal, queria outras declarações, mas vou ponderar aqui, Daniel, professor. Acredito que o momento inspira cuidado, sim, não é simplesmente agir pelo estômago, né? Mas é preciso ter muito cuidado em tudo aquilo que vai ser dito, né? Ou não. Podemos entender dessa forma, né? Exato. Ainda tem mais realmente esse descompasso entre o que o Itamaraty diz e o que o próprio presidente diz. Mas houve um certo alinhamento agora por conta da reunião no Conselho, né? Tanto que outros países, a exemplo da própria China, também já pediu cessar-fogo. A tendência é que o Brasil assine. A neutralidade, claro. A neutralidade não é outra possível também. nesse momento, é isso, né? Vamos para o próximo tweet, então? Entra agora com Sérgio Moro. Na semana em que acontece o Dia Mundial das Doenças Raras, não podemos esquecer de uma guerra que milhões de brasileiros travam todos os dias pela saúde. Convido você a assistir ao meu podcast sobre o tema. Bom, então aí já de campanha, então, achei que ele pudesse falar um pouquinho mais, né, sobre esse momento delicado, mas acabou falando do Dia Mundial das Doenças Raras, que foi ontem isso, viu, gente? Vamos agora para o próximo tweet, então. Vamos lá, então. Agora vem Lula. Nos 8 anos em que fui presidente, eu mantive a gasolina, o diesel, o gás com os preços de acordo com a moeda brasileira. Não existe razão para o preço da gasolina ser dolarizado. Bom, vamos lembrar aí que sempre é a tônica, né, de Lula falando para as camadas mais vulneráveis, trazendo a promessa de dias melhores em relação ao preço. É com o público que ele mantém essa comunicação direta. Vamos para o próximo tweet, então. Presidente Jair Messias Bolsonaro. Forças Armadas prosseguem atuação em Petrópolis, Rio de Janeiro. Estão sendo empregadas desde o primeiro momento da tragédia, devido à prontidão e à capacidade logística que possuem. Saiba mais no vídeo. Bom, aí foi então um post institucional. Vamos ver então se tem mais algum outro post mais pessoal do presidente. Vamos lá. Em 8 dias de ações conjuntas com os demais órgãos federais e locais, as Forças Armadas, sob coordenação da Defesa do Governo, realizaram cerca de 1.000 atendimentos médicos em hospitais de campanha, desobstruíram 30 vias da região e transportaram 188 toneladas de donativos. Bom, também o presidente não falou desta vez, né? Petrópolis também não falou sobre a Rússia e a Ucrânia, falando mais sobre o Brasil nesse momento. Professor, estamos trazendo aqui todos os dias, viu? Maravilha. Pelo Novidade menos isso aí. os 4 principais presidenciáveis. Se os demais subirem na pesquisa também, né, romper um pouquinho a polarização, que não é salutar para nenhum processo, mas infelizmente a gente precisa encarar de frente, mas é possível, né, polarização que insiste, mas aí a gente acaba inserindo também outros presidenciáveis. Ótimo. E a avaliação sempre é essa. Até me surpreendeu, eu imaginei que a maioria fosse falar da guerra, até por conta dessa reunião do Conselho, dessa divisão, né, a princípio de conceitos entre o Itamaraty e o presidente da República, Daniel. Porque está bem claro que de um lado está a Rússia, do lado está todo o mundo. Né? O mundo. Só tem essas duas opções, o Brasil vai acabar aderindo a essas sanções que a ONU e a OTAN vão aplicar. A Rússia já está aplicando. Realmente a Rússia está ficando bastante isolada e eu acho que até em relação à própria população russa, boa parte é contra a guerra. Né? Porque um dos efeitos positivos para um gestor, para o presidente, é ele conseguir popularidade maior atacando algum país, né? Ou usando o poderio bélico deles. Mas a Rússia, boa parte da população da Rússia não está vendo com bons olhos essa invasão à Ucrânia. Inclusive até russos, professor, foram presos porque foram manifestar em frente à embaixada, exigindo também, né, o cessar-fogo, e não houve como poupar a população não, viu? A resposta também foi desta forma, com a prisão de russos que estavam manifestando pelo fim da guerra. Todo governo que você tem um tirano, né, entre aspas, esse tirano, para tomar muito cuidado com isso, né? O que controla a população é o medo, né? A população tem medo do Vladimir Putin, isso é fato, né?
Eu estive numa cidade chamada Joensuu, da divisa da Finlândia com a Rússia, em 2012. E tive a oportunidade de conhecer a Rússia, né? E o acesso até a Rússia é altamente rígido, né? E eles têm a figura do Vladimir Putin em todas as salas de alfândega, é uma coisa impressionante. Impressionante, né? E eu acho que é isso. Acho que o Vladimir Putin, nesses últimos 20 anos, conseguiu construir uma política do medo, né? Controlando a população em todos os sentidos. Certo, professor. E aí ele, enquanto isso, também tem um poderio econômico. Vamos lembrar aqui que os números que ventilam é que Putin teria aí uma fortuna, mais de 40 bilhões fora da Rússia, viu? Fora da Rússia? Fora da Rússia, é. Gente, uma última informação. Olha, está acontecendo uma operação da Polícia Federal. Deflagrou a Operação Guaporé em Mato Grosso e na Bolívia, com o objetivo de combater o tráfico internacional de drogas. Durante a ação, os policiais encontraram uma refinaria de cocaína em uma região de mata no país vizinho. Segundo a Polícia Federal, a operação foi realizada nesta segunda-feira com apoio das forças de segurança da Bolívia. Olha, falamos hoje aqui ainda, né, sobre a falta de estrutura do Gefron e tem aqui uma operação então da Polícia Federal. Trouxe informações aqui do site Capital Notícia, mas com certeza as informações complementares, todas as informações, todos os detalhes em outros telejornais, porque depois vem o Cadeia Neles trazendo acompanhamento completo aqui sobre essa operação da Polícia Federal. O programa acaba aqui nessa terça-feira de carnaval e te convido, viu, a ficar ligadinho aqui amanhã a partir das 6 horas em ponto. Eu espero por você. Tchau.